Bom dia, oitavo ano. Nós agora vamos começar a ver essa base da ciência moderna. O autor do nosso livro, ele vai falar desde o princípio, quando as coisas começaram. Quando aquela coisa, o mito e a razão, que começaram junto, depois se foi separando. Depois a fé e a razão, que eles tentaram colocar a fé e a razão junto e depois começaram a se separar novamente. Ou seja, nós estamos falando de um momento dos pré-socráticos, onde eles então tentavam colocar e fazer com que a gente entendesse de que maneira, e a preocupação era com o cosmos, né? E aí o universo ele passa a ser encarado como algo ordenado, harmônico, previsível, capaz de ser compreendido racionalmente pelo ser humano. Isso aí eram os filósofos pré-socráticos, né? E os pré-socráticos desenvolveu nesse conceito, e eles começam então a tentar formular a formular essa nova descoberta, né, deles, que eles então tiveram deram um grande salto para a humanidade em relação a isso. E depois o conceito grego de cosmos desenvolve-se com esses pré-socráticos, e aí encontrando novas formulações com os filósofos do período chamado clássicos, que foi quem? Foi Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente Platão e Aristóteles, que aí começa a mudar a visão, a preocupação não mais em descobrir o cosmos, mas a preocupação já está voltada para o ser humano. E aí então eles chegam depois ao Ocidente medieval e de ideia de que o cosmos ordenado, no qual a Terra tinha lugar privilegiado, era o cosmos finito, fechado, dividido em dois planos básicos, que era o céu e a Terra, que era o que a igreja já falava, que vocês estudaram agora. Então agora acaba tendo uma mudança, essas novas concepções de ciência que começa a acontecer na Idade Moderna, que nós estamos estudando. Então, se você olhar, o autor ele está querendo falar assim, ó, as mudanças que ocorreram, a visão dos pré-socráticos, a visão dos socráticos, a visão da Idade Média e agora a da moderna. E aí, então, por que disso? Fazer toda essa linha trajetória, para que então a gente entenda que eles querem explicar todas as coisas através de métodos. Daí entram então os teóricos que vão defender isso. E o primeiro que a gente vai conhecer é Francis Bacon, que vai trabalhar de uma maneira muito interessante com o método indutivo e depois com a teoria dos ídolos, tá? Então o mundo, essas conquistas, né? Deixa eu voltar então. Essa revolução espiritual que representaram, portanto, essas novas concepções da ciência, as conquistas e relações renascentistas, deixaram que a maioria da pessoa ficou assim perplexa, desorientada, com tanta inovação que eles agora começam, né? O mundo agora racionalmente ordenado da antiguidade foi agora questionado e aos poucos dissolvido. E a respeito desse processo, tem um historiador, Alexandre Coiré, que ele fala o seguinte: o homem perdeu seu lugar no mundo, ou, mais exatamente, perdeu o próprio mundo, que formava o quadro de sua existência e o objeto do seu saber, e precisou transformar e substituir não somente suas concepções fundamentais, mas as próprias estruturas do seu pensamento.
E aí então ele mostra toda essa mudança. E agora nós vamos entrar nessa busca de um novo centro, porque aquele mundo ordenado, onde a Terra era o centro, e agora com o heliocentrismo isso se perde. Então é desse momento que eles já estão falando, tá? Então olha aqui, uma das concepções fundamentais até então, a noção aristotélica de espaço, que era hierarquizado, em que cada lugar apresenta uma qualidade diferente a de outro lugar, acaba sendo substituído pelo conceito de espaço homogêneo. Ou seja, em que os lugares são equivalentes sem um ponto fixo, referencial, sem uma hierarquia. O Sol se converteria ao novo ponto fixo, pois o heliocentrismo de Copérnico representava apenas o primeiro passo do processo de descentralização exterior do mundo. O ser humano só encontraria um novo centro em si mesmo, isto é, a razão, entendida como a capacidade humana de avaliar a realidade e distinguir o verdadeiro do falso. O que eles estão querendo? Querendo mostrar que agora o pensamento é que vai determinar as coisas, ou seja, essa questão racional, aonde agora eles vão tentar trazer o conhecimento científico para mostrar todas essas coisas. Olha aqui para vocês verem. A Idade Média havia prevalecido essa noção de que a realidade do mundo se apresenta diretamente às pessoas. Isto é, mostra-se por si mesmo a mente, o realismo. Os pensadores modernos, por sua vez, tentaram abordar o mundo com base na ideia de que a realidade é representada pela mente. Desse modo, boa parte deles procurou ultrapassar a percepção imediata e excessiva da realidade, que passou a ser interpretada como representação. Representação é uma operação da mente que apresenta o real e produz uma imagem do mundo ou um outro mundo. Por quê? Porque a percepção agora é minha. A partir do momento, com todas essas inovações da ciência, eu então agora vou perceber o mundo da maneira com que eu vou estudar. Então agora, como a ciência evolui, eu vou querer agora estudar para apresentar o mundo dessa maneira. Por isso que vão aparecer vários teóricos com suas devidas teorias, apresentando como são as coisas. Aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Aí outra pergunta surgiu. Qual é a garantia de que um pensamento é verdadeiro? A ruptura com toda a autoridade pré-estabelecida de conhecimento fez com que os pensadores modernos buscassem uma base segura, algo que garantisse a verdade de um raciocínio. Então, como que eles vão adquirir essa base que garantisse essa verdade do raciocínio? Segundo eles, então vamos procurar um método. Olha o que foi escrito em relação a isso. Por método, eu entendo regras certas e fáceis que, observadas corretamente, levarão quem as seguirem a atingir o conhecimento verdadeiro de tudo o que for possível. O método consiste na ordem e na disposição das coisas para as quais devemos voltar o olhar do espírito para descobrir a verdade. Então dá para a gente notar essa capacidade incrível que eles começam a dar a essa razão, que ela tem essa capacidade de fazer isso. Olha aqui, a razão está em alta. O método escolhido foi o matemático, pois a matemática é exemplo de conhecimento integralmente racional. Ela se tornaria, por isso, o modelo seguido pelos racionalistas do século XVII. E aí, então, nós vamos acabar aprofundando essa temática, né?
do desenvolvimento desse método científico de estudo a partir de quem? Então, a partir de Francis Bacon, Galileu Galilei e Descartes, que são, assim, grandes homens que que desenvolvem esse pensamento racionalista, tá? Porque vai haver depois linhas teóricas que vão ser diferentes. No caso, são chamados de empiristas. Então, nós vamos ter os racionalistas e os empiristas, porque utilizam métodos para trazer, então, conhecimento. Que tipo de conhecimento? Eles querem agora conhecer a verdade e aproximando do quê? Daquilo que é a realidade. Todos esses têm o mesmo intuito, que é o conhecimento. E que a gente tem que ficar atento com cada uma dessas teorias, que todas elas são muito bacanas, assim como nós vimos a teoria tanto dos pré-socráticos quanto dos socráticos, né? Então, um abraço e até a live.